Agradeço a intervenção do Sr. José Manuel Faria Campos e agora temos a inscrição do Sr. António Manuel da Silva Correia de Faria, que também vai falar sobre a mesma temática. Faz favor, Sr. António Correia. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Barcelos e restante mesa, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssimas senhoras e excelentíssimos senhores deputados, caríssimo público e senhores jornalistas. Esta minha intervenção será na dupla qualidade de cidadão da extinta freguesia de Faria e também como membro da Plataforma Nacional Recuperar Freguesias, na qual me sinto representado e da qual subscrevo a proposta que começo por recordar não exige a pura e simples reversão do RAT, o projeto de reorganização administrativa do território, dado que algumas freguesias poderão não o querer, mas antes defende o livre direito de cada freguesia decidir segundo a vontade dos seus habitantes. Assim, apenas haveria lugar a uma reversão se as populações previamente auscultadas assim o decidissem. Não podemos e não devemos negar a liberdade e o direito de um povo decidir o seu futuro. Os eleitos têm a obrigação constitucional e o dever de representar os seus eleitores, de os ouvir e não de fazer o oposto. Propagandeia-se a descentralização, a defesa do interior, grita-se aos quatro ventos a urgência de diminuir a abstenção e a necessidade de aproximar os eleitores dos eleitos, mas ousamos quebrar o elo mais forte que os unia. Por alguma razão, as eleições locais são as que registram a abstenção mais baixa e as europeias a mais alta. Como diz o ditado, longe da vista, longe do coração. Outro aspecto importante, numa era em que muito se fala de igualdade, é quando nos questionamos onde está essa igualdade entre as freguesias que não foram obrigadas a agregar-se e aquelas que foram agregadas contra a sua vontade. É uma questão muito pertinente que ainda não vi ninguém colocar. A desigualdade que o RAT trouxe ao seio das freguesias. Dir-se-ia que agora, além de filhos, temos também enteados. Mas é um facto que todos os cidadãos merecem tratamento igual. Decorre da Constituição da República Portuguesa. Façam-na cumprir. O RAT, decorrente da intervenção da Troika em 2011 e implementada em 2013, teve, quanto a mim, uma leitura tendenciosamente errada. A Troika pretendia obter poupanças reduzindo ao número de autarquias. Ora, sendo o orçamento de todas as juntas de freguesia apenas uma ínfima parte do orçamento dos municípios, facilmente se depreende que era aqui que se poderiam obter as maiores poupanças. Mas o evidente desequilíbrio entre o poder político dos municípios e o poder político das freguesias fez a corda arrebentar do lado mais fraco. Qualquer pessoa que saiba fazer contas pode achar que a expressão menos juntas significa menos despesa, que isso revelaria uma verdade de lá para Alice. No entanto, se é verdade a redução de gastos com o vencimento dos autarcas e suas equipas, também é verdade que é jusante os consumos intermédios e as crescentes subcontratações justificadas pelo aumento da escala e da complexidade de gestão de um vasto território, absorveram completamente esta pequena poupança ao ponto de quase 70% das freguesias, no recente inquérito da OCC, declararam que estão bem pior que antes da implementação do RAT. Em suma, a União de Freguesias não trouxe qualquer benefício económico para o Estado, quando foi esse o principal argumento que originou. Falando da minha freguesia, Faria, trata-se de uma terra que, às razões das demais freguesias, junta um inigualável legado histórico, do qual faço um enquadramento em breves palavras. A história das terras de Faria remonta ao condado portucalense do século X. Acolheu no seu castelo Dom Afonso Henriques no século XII e atingiu o seu apogeu no século XIV, quando resistiu ao cerco dos castelhanos por ato heroico do famoso alcaide de Faria. A primeira vez que as terras de Faria surgiram como território definido num documento legal remonta a 1220, representando assim, no mínimo, 8 séculos de história. Poucas terras haverá com uma história tão antiga quanto a nossa e agora o nosso nome aparece apenas nos códigos postais. Uma ignomínia. Estando envolvido em diversas causas sociais e associativas, quer na minha freguesia, quer na União, tive a oportunidade de ouvir as pessoas e creio estar em condições de afirmar que a grande maioria dos habitantes, não só de Faria, mas também das outras freguesias agregadas, são contra esta união. Isto, apesar do desequilíbrio que constituiu o juntar 3 freguesias que pouco ou nada têm em comum e que uma delas tem aproximadamente o dobro dos eleitores das outras duas, que deste modo dificilmente aspirarão a ter um habitante da sua freguesia como presidente de junta. Contudo, congratulo-me por a nossa União de Freguesias já ter auscultado os seus eleitores através dos seus eleitos e aprovou por unanimidade de toda a mesa da Assembleia e respectivo Executivo de Junta
uma proposta de reversão da sua extinção. Estou orgulhoso por os nossos eleitos terem respeitado a vontade dos seus eleitores. São, portanto, um exemplo a seguir. Por último, gostaria de lembrar todos os presentes, autarcas ou eleitores, de que se negarem ou impedirem esta possibilidade de reversão, estarão a negar o exercício da democracia, a bloquear a voz dos seus concidadãos e a violentar a sua vontade. Poder-se-á dizer que estarão a trair os seus conterrâneos e todos sabemos que a traição é um ato difícil de esquecer. Por isso, aconselho uma séria reflexão a todos acerca da sua postura nesta matéria. Ao vasto público, aqui nesta sala, ou através do canal, que nos vê através do canal do YouTube, digo apenas, não esqueçam quem vos ignora. Por tudo isto, em nome de todos os habitantes das freguesias agregadas, no Concelho de Barcelos, pergunto ao Sr. Presidente da Câmara se vai manter a sua posição inicial de defender a continuidade das 89 freguesias deste Concelho e se vai defender a reposição das freguesias extintas contra a vontade da sua população. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. António Correia.